O milênio e as suas visões e interpretações. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Quero trazer uma pequena abordagem sobre as visões teológicas, da questão do milênio, que basicamente são três visões, Algumas delas têm algumas variantes, porém irei só passar bem por cima quais são as principais, para que a partir daqui em diante iremos trabalhar, esses temas que são polêmicos, porque não existe uma clareza, A Bíblia vai dar respaldo para todas essas três principais que iremos abordar aqui. E fazendo uma breve observação, que é importante para termos já essa convicção em mente, ali no livro de Atos, entre o capítulo 1 e 2, quando Jesus vai voltar para o seu trono de glória, um dos discípulos pergunta: Senhor, quando serão essas coisas? E quando será a tua volta? E Jesus responde: não compete a vós saber os tempos e as estações. E essa resposta é bem interessante, porque apesar que lá na criação Deus fez o sol, a lua e as estrelas, o sol e a lua para governar o dia e a noite, e as estrelas e as constelações para servirem de sinais, sinais para poder a humanidade estudar e compreender os tempos, para que possamos ter pistas. Podemos ter, assim como vem a questão quando começa a brotar as folhas, sabemos que está para chegar a primavera, coisas assim. Então temos que ter essa consciência de que alguns eventos que irão acontecer, que é um evento escatológico na teologia, não temos algumas clarezas em alguns pontos. Algumas coisas sim, outras não, Então, na questão do milênio, ele tem a sua base, o seu início, o seu fundamento em praticamente um versículo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então esse é o versículo que dá base para o milênio, que fala aqui de 1000 anos, que vai ter as linhas de interpretações: amilenismo, pré-milenismo e o pós-milenismo. O amilenismo, que é a palavra, o seu significado é não há milênio literal, Alguns interpretam erradamente, porque os amilenistas, eles não creem que esta passagem aqui seja literal, isso é simbólica, Que alguns que não entendem ou não fazem uma abordagem, uma síntese honesta, acaba afirmando que eles não creem no milênio, mas não é bem assim. O amilenista, que conhece realmente o milênio, que esboça bem a visão amilenista, ele crê que sim, que haverá um milênio, mas que é o novo céu e nova terra, mas que esse milênio aqui é simbólico, que o reinado de Cristo, ou seria hoje, espiritualmente, o reino de Cristo através da sua ressurreição na sua primeira vinda até a sua volta, ou seja, a dispensação da graça, independente que você seja dispensacionalista ou não, mas esse é o período da graça, que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, para depois sim, na vinda de Cristo, acontecer praticamente todos os eventos simultaneamente, na volta de Cristo, ele destruirá com o sopro de sua boca, a Satanás,
os seus anjos, haverá depois o julgamento, o trono de Cristo para os cristãos, o trono branco para Satanás e os seus anjos, serão lançados todos no lago de fogo, né? E haverá as bodas do Cordeiro, de Cristo com a sua noiva, aí sim descerá a Nova Jerusalém, né? Esse é basicamente a visão amilenista, né? Que neste versículo não é literal, seria simbólico, né? Uma forma de dizer que é um grande período de tempo, é um milenar, né? Um período milenar. O pré-tribulacionista crê que Jesus vem antes do milênio, é por isso pré, né? Para depois sim ter um milênio literal, né? O pré-milenista, os pré-milenistas creem que esse versículo, essa passagem única que fala do milênio literal, seja realmente literal nesses 1000 anos, né? E depois desses 1000 anos cessariam, né? Aí no versículo 7 vai dizer que Satanás vai ser solto, vai enganar alguns que vão estar no milênio, que nasceram, que procriaram, que viveram nesse reino de paz de Jesus na terra, literalmente falando, né? E que esses que nasceram no milênio, né, que fizeram famílias, que viveram muitas centenas de anos, né, que pegam, que diz lá em Isaías 65, Zacarias 14, alguns versos que dá a entender que vai haver pessoas, procriações, famílias, né? E depois disso, Satanás vai enganar as nações e novamente Jesus destruirá pela última vez, uma segunda vez no caso seria, né? A Satanás e os seus anjos. Aí sim daria entrada na Nova Jerusalém, que desceria do céu para o reinado de Cristo eterno. Ou seja, seria um milênio literal, depois novos céus, nova terra. E entre o pré-milenismo também tem uma outra vertente, que é o pré-milenismo histórico, né? Porque no pré-milenismo tem a visão dispensacionalista, né? Que crê nas dispensações, as etapas que Deus teria feito com a humanidade e também com a história da igreja. Principalmente se dá em conta da questão de Jesus voltar antes, né, da tribulação, e o tratado de Deus com Israel seria um pouco diferenciado, né, como um povo à parte da igreja de Cristo. O pré-milenista dispensacionalista crê basicamente assim, né, que Jesus volta antes da grande tribulação e que Deus teria um tratado diferenciado com o povo de Israel, né? E tem também o pré-milenismo sendo considerado histórico ou clássico, que é a visão dos antigos, dos pais da igreja, tem uma visão mais direta e mais simples. Jesus vem após a grande tribulação e acontecem os eventos, né? Basicamente a diferença seria a volta de Cristo antes e depois entre os pré-milenistas dispensacionalistas e o pré-milenismo histórico, né? E a outra visão é uma visão que perdeu muita força, que devido ao tempo que estamos vivendo hoje, que é o pós-milenismo. Esse pós-milenismo, por que eu digo que perdeu muita força? Ele até o século XIX era bem difundido, sim, esta visão. Porém, com o advento da Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel na década de 40, né, deu-se mais uma visão ampla para as interpretações bíblicas de que tudo está próximo de se findar a volta de Cristo, né, que estamos vivendo os tempos finais, e que a visão pós-milenismo era baseado no texto que diz que o Evangelho será anunciado a todos os povos, e quando houvesse uma grande massa de cristãos na terra, que todos literalmente seriam evangelizados, aí sim Jesus voltaria, ou seja, após o milênio de Cristo, Jesus viria após o milênio, né?
é uma visão semelhante ao amilenismo, né? Só que a diferença que o amilenismo, ele crê que Jesus já reina hoje, que o milênio é hoje, né? Uma visão espiritual. E o pós-milenismo crê que Jesus irá reinar após. Vai ter um milênio que Jesus viria após as coisas ficarem praticamente prontas, depois de um avanço otimista, né, do que diz respeito ao Evangelho da paz, será anunciado em todas as nações, para Jesus se voltar e ter novos céus e nova terra, né? Então, essas são as três visões, sendo a pré-milenista tem essa variação dos dispensacionalistas e os dos históricos. Então fica a pergunta, qual que você crê? Qual que você acha que é mais coerente com as escrituras? Eu estarei fazendo uma abordagem mais sistemática, um estudo sobre esse tema dentro dos próximos dias. Eu peço que você se inscreva no canal e esteja atento aos próximos vídeos, que estaremos abordando mais esse tema do milênio de Cristo e fazendo novos estudos aí sobre esses temas escatológicos para a edificação das nossas vidas e da igreja. Fica na paz, se gostou deixa um joinha e nos acompanhe para nos ajudar ao YouTube indicar a mais pessoas. Deus abençoe em Cristo. Forte abraço.